Pessoal, boa tarde, né? Nessa primeira aula, a gente vai fazer um esforço, né, para relembrar para que serve a geografia, né? A geografia enquanto ciência, né? E qual seria o objeto de estudos da geografia, né? Então, a geografia, a gente vai partir do princípio que ela é uma ciência, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre, né, o papel da geografia. E qual seria o objeto de estudos da geografia? A geografia existe para quê, né? Em outras ciências, fazendo um paralelo, elas também têm um objeto de estudo, a medicina, o corpo humano, né? Se a gente pegar a biologia, uma determinada parte da biologia são as plantas. Então, a geografia também tem, ela possui um objeto de estudos. Então, nessa aula, a gente entender o papel da geografia e qual seria esse objeto de estudos e como a gente estuda, né, o desenvolvimento desse objeto de estudos, que é muito importante para a geografia, tá? Então, a geografia ela tem um objeto de estudo que ele é o espaço geográfico, né? A gente chama ele de espaço geográfico, não é só o espaço, é o espaço geográfico, porque ele é um espaço específico, é um espaço produzido a partir de uma relação, e essa relação, né, que vai produzir esse espaço geográfico, que é o objeto da geografia, é o que faz a geografia existir enquanto ciência, né? Então, tudo relacionado a essa relação que produz esse espaço geográfico é importante para a geografia. Então, não é todo espaço, a geografia não estuda o espaço sideral, é um espaço específico que a gente chama de espaço geográfico. Então, todos os fenômenos que ocorrem na superfície do planeta e também no seu interior são de interesse, né, para a geografia enquanto ciência, tá? Então, a geografia, antes da gente seguir aqui na parte de conceitualização do que é o espaço geográfico, ela visa dar instrumentos para que a sociedade compreenda, né, como que se desenvolve esse espaço geográfico. Por quê? Porque é muito importante para a sociedade entender isso, né? Essa relação que vai produzir, deixa eu só adiantar aqui para vocês, esse espaço geográfico é uma relação da sociedade com a natureza, né? Então, a gente tem uma relação entre a sociedade e a natureza, ou seja, entre os fenômenos que ocorrem na sociedade e os fenômenos naturais, que vão produzir esse espaço geográfico. É por isso que, para a sociedade, é importante a existência da geografia. Porque a geografia é das poucas ciências que se preocupa com essa relação. A gente tem ciências que algumas ciências que vão se preocupar com a questão dos fenômenos naturais, outras ciências com os fenômenos da sociedade, e a geografia busca fazer esse esforço de tentar entender a relação entre esses dois, e como essa relação ela vai influenciar na produção desse espaço que a gente chama na geografia de espaço geográfico. Aí a gente tem uma definição, que é do professor Milton Santos, um geógrafo, talvez dos maiores do Brasil, né, sem dúvida nenhuma, geógrafo negro, baiano, né, vindo do Nordeste, ele foi professor da USP até falecer, né? Um dos maiores nomes da geografia, não só do Brasil, mas também do mundo. Ele diz que o espaço geográfico ele é formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como um quadro único no qual a história se dá, né? Se a gente pegar assim e ler, quanta palavra difícil para a gente tentar entender o que seria esse espaço geográfico. Então, o que seria, por exemplo, esse conjunto indissociável? Indissociável é algo que não se separa. Se a gente pegar aquele artigo que eu passei para vocês, que está falando lá das maçãs podres do agronegócio, o impacto que isso está gerando, né, para esse setor produtivo do Brasil, principalmente lá fora, né, por conta da imagem arranhada, né, relacionada com desmatamento, então a produção do agronegócio relacionada com desmatamento acaba prejudicando esse setor econômico lá fora, né? Então, o que seria indissociável, né, se a gente pensar esse artigo? Essa é a ideia de produzir. A sociedade, ela não produz alimentos sem a natureza. Então, a nossa comida, o nosso alimento, ele provém da natureza. Por quê? Porque a gente precisa utilizar do solo para a produção desse alimento. E o solo, ele é um recurso natural. Então, é uma relação ali que é indissociável, não dá para a gente separar ainda, né? A gente sabe que a história da humanidade é uma história de evolução, né? O homem, ele nessa relação que ele tem com a natureza em determinado momento, ela era hegemônica. Por quê? Porque o homem ainda não tinha desenvolvido técnicas necessárias para controlar os processos naturais, né? Então, a técnica do homem antigamente era a extensão do seu corpo, né? Uma pedra para lascar, né?
uma ferramenta que ele tem inventado para agilizar algum processo, arar a terra com gado, com boi. Então, era uma técnica que era parte, né, era uma extensão do corpo do ser humano. Com o passar de milhares de anos, né, essas técnicas foram evoluindo e o homem passou a exercer um controle maior sobre a natureza. Hoje a gente pode dizer que essa relação, né, se a gente fosse pegar uma balança para usar como exemplo, ela tende a ser maior, né, mais importante ou mais importante, mais hegemônica dentro da parte da sociedade. Então, se a natureza era hegemônica no passado porque o ser humano não conseguia controlá-la, hoje o ser humano já exerce grande controle sobre os processos naturais. Então, essa relação terra-produção de alimentos é algo que é indissociável. A gente precisa da terra para produzir alimentos. Aí a gente vai entrar nos outros termos que o professor Milton Santos usou aqui. Tá? Mas para dar um exemplo para vocês, o cerrado brasileiro que é citado naquele artigo, ele tem um solo impróprio para produzir certas culturas agrícolas, né? Então, naturalmente, o cerrado brasileiro ele não produziria soja, por exemplo. Né? Mas como que o ser humano ele conseguiu, a partir da técnica, dessa evolução da técnica ao longo desses milhares de anos, corrigir esse problema? Inserindo nesse sistema natural insumos artificiais. Então, ele vai pegar lá calcário para corrigir o solo, né? Ele vai usar fertilizantes químicos para aumentar a produtividade daquela terra e fazer com que, por exemplo, a soja entre naquele domínio morfoclimático, né? Aquela região, né? Para poder produzir, porque antes a soja não é do cerrado, ela é trazida para o cerrado, né? Talvez aí a questão do relevo favoreça a produção da soja, mas os outros elementos naturais não. Então, o homem ele corrigiu isso daí com a técnica. Então, se a natureza era hegemônica no passado, o ser humano, com essa evolução técnica que está muito acelerada, inclusive, nesses últimos anos, né, nesses últimos 100, 200 anos, ela se deu de uma maneira muito acelerada, ele consegue exercer um controle maior à sociedade, de maneira geral, sobre a natureza. Então, indissociável seria essa ideia. Terra, produção de alimentos, é uma relação indissociável. Aí, se a gente pegar solidária e contraditória, solidária é o que a natureza está dando para a gente, né? Sem cobrar nada, o ser humano é que impõe valor nas coisas, o solo para que a gente sobreviva, para que a gente produza o nosso alimento e a partir daquele alimento a gente consiga se desenvolver enquanto ser humano. Né? É uma relação solidária, né? Se a gente pensar a partir desse prisma. E também contraditória, olha que loucura. Contraditória por quê? Porque ao mesmo tempo que a natureza ela fornece, né, o solo para que a gente produza alimento, o ser humano está ali degradando aquele solo. Né? A gente vê lá no artigo que um dos pontos principais é o desmatamento. Então, o ser humano, para aumentar a produção de determinados alimentos, né, que eu acho que hoje em dia a gente nem pode chamar tanto de alimentos, a gente aprofunda isso, né, com o decorrer das aulas, mais uma mercadoria do que um alimento, né, a soja, né, quem come soja? A soja no Brasil, por exemplo, para a maioria da população é o óleo de soja. A parte boa da soja, ela serve muito mais para alimentar os rebanhos de outras partes do mundo do que a população brasileira em si. Então é contraditório, porque para produzir, aumentar a produtividade dessa mercadoria, né, que a gente pode encarar agora como alimento, depois a gente aprofunda esse debate, ele destrói a natureza, ele degrada, ele desmata, ele coloca muito insumo químico, muito veneno, ele contamina os lençóis freáticos. Então é uma relação que ela é indissociável, ela é solidária, né, e ela é também contraditória. Né? De sistemas de objetos e sistemas de ações. Sistemas de objetos são os sistemas que o ser humano cria, né, sei lá, um sistema de rodovias para escoar essa produção de soja do interior do Brasil. É um sistema de objetos. Um sistema de institutos de pesquisa, né, para fomentar o desenvolvimento dessa técnica, para interferir mais e dominar mais a natureza. É um sistema de objetos. Os sistemas de ações são as ações que os seres humanos fazem de maneira geral para também intensificar, né, que acabam intensificando essa relação, tá? Eles não podem ser considerados isoladamente, então eu não posso olhar só para o sistema de objetos ou só para o sistema de ações, eu preciso olhar em conjunto para isso, né? O sistema de objetos e o sistema de ações, as ações que os seres humanos, de maneira geral, tomam, né? Aí, para pegar aqui um exemplo de sistema de ações, a gente pode pegar os acordos, né, relacionados com a questão ambiental no mundo, né? Parte de um sistema de ações dos seres humanos para tentar frear, né, esse processo acelerado de degradação da natureza. Ou, se a gente trazer aqui para o
exemplo brasileiro, a gente tem um ministro do Meio Ambiente no ano passado, numa reunião ministerial, que disse que era o momento de aproveitar a comoção gerada em torno da pandemia do coronavírus para passar a boiada. Né? Então, o que seria passar a boiada? Acelerar esse processo de degradação e destruição da natureza. Enquanto todo mundo está prestando atenção no coronavírus, a gente aproveita para acelerar esse processo de degradação e destruição da natureza, principalmente nessas áreas ali que o artigo vai tratar, do Cerrado e da Amazônia, tá? Aí no quadro único no qual a história se dá, então eles não podem ser considerados isoladamente, a gente precisa ver o sistema de objetos, o sistema de ações de maneira conjunta, e é aí que a história vai se dar. A história da sociedade, do ser humano, ela vai se dar dentro desse quadro, dentro desse espaço geográfico que o Milton Santos ele traz para a gente, tá? Então, só para revisar, a geografia é essa ciência, né, que vai tentar entender essa relação da sociedade e natureza, que vai produzir esse espaço geográfico. Esse espaço geográfico é o objeto de estudos da geografia, tá? Aí, para tentar compreender, né, toda essa complexidade, se a gente pegar aqui a citação do Milton Santos, é uma citação complexa, né, para a gente entender assim de primeira, né? Então, para compreender esse espaço geográfico, como ele se desenvolve, como se dá a produção desse espaço geográfico, alguns conceitos são muito importantes, tá? Para que a gente compreenda esse processo. Os conceitos a gente vai ver mais a fundo na próxima aula, tá? O conceito de território, o conceito de região, o conceito de paisagem, o conceito de lugar, né? E, por fim, o conceito de globalização. Território, região, paisagem, lugar são ferramentas da geografia, né? São específicas da geografia, outras ciências acabam utilizando, mas foram criadas e pensadas na geografia esses conceitos para tentar entender como se dá a produção desse espaço geográfico, essa relação da sociedade e natureza. A globalização já é um conceito de várias ciências. Ela não é da geografia, ela não é da sociologia, ela não é da história. É um conceito que caminha em diversos ramos científicos, né? Tá lá na geografia, na história, na biologia, na física, né? Hoje ela é um conceito quase que universal, né? E a globalização também é importante para a gente tentar entender a produção do espaço geográfico, tá? Então, na próxima aula, a gente vai ver território, região, paisagem, lugar e também a ideia de globalização. Tendo como base sempre de diálogo esse artigo que eu passei para vocês, né? Então, a gente tentar entender a partir daquele artigo como que está inserido o território ali, como que está inserida a questão da região, da paisagem, do lugar, e como que a globalização também entra, né? Como que dialoga, como que conversa com aquele artigo que eu passei para vocês anteriormente, tá?